paz e a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Eu sou o pastor Jó Correia, moro na cidade de Simões Filho, na Bahia. Vamos orar ao nosso Deus. Pai Santo e Poderoso, mais uma vez, Senhor amado, nós te agradecemos, Senhor, a oportunidade que o Senhor nos concede. Muito obrigado, Pai amado e santo, pela tua bondade. Muito obrigado pelas tuas misericórdias, que é a causa de nós não sermos consumidos. Muito obrigado, meu Pai, pelo teu muito amor para conosco. Neste momento, Pai, queremos te pedir, Senhor, perdoa o nosso pecado, a nossa fraqueza, nossas falhas. Perdoa, Pai, tudo que temos falado, feito ou pensado que não tem te agradado. Tem misericórdia de nós, nos ajuda a ser fiéis, nos ajuda, Pai, a fazermos a tua vontade. Tira de nós tudo que não te agrada, tudo que não vem de ti. Meu Pai, a tua palavra é a verdade, e a tua palavra diz que não há homem que não peque. Todos nós somos pecadores, mas te pedimos, Senhor, perdoa os nossos pecados, as nossas fraquezas, tudo que temos, Pai, feito que não agradou, Senhor, a tua face. Tira de nós tudo que não é teu e nos enche da tua presença. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, abençoa, Pai Santo e Poderoso, as nossas vidas, nos alimentando com a tua palavra. Ó Pai amado, visita nesta hora, Senhor, as minhas 3 filhinhas, Senhor. Toma nas tuas mãos santas. Ó Pai, guarda minhas filhas, protege, defende, livra de todo mal. Ó Pai amado, joga por terra toda investida do inimigo contra as nossas vidas. Abençoa os teus filhos, as tuas filhas. Abençoa, Pai Santo, toda a tua igreja, todo o teu povo. Visita nesta hora, Senhor, no nome de Jesus Cristo, todos os teus filhos e tuas filhas que estão, meu Pai, te pedindo socorro, te pedindo ajuda. Pai amado, Deus eterno, visita todas as famílias da terra neste momento. Vai de encontro a cada família, a cada lar, a cada pessoa individual, jogando por terra, meu Pai, todo o laço do diabo para destruir, para perturbar, para tirar, meu Pai, a paz da família, a paz do lar. No nome de Jesus Cristo, Pai Santo, desfaz, Senhor, de toda obra do maligno para destruir a vida das pessoas. Joga por terra, Pai, toda doença, todo mal. Ó Deus, visita, Senhor, os teus filhos e tuas filhas que se encontram, meu Pai, nesta hora. Ó meu Deus, te pedindo socorro, que o Senhor cure. Ó Pai, que o Senhor liberte de todo espírito de enfermidade e de todo mal. Pai amado, Deus eterno, justo e poderoso, continua abençoando, Senhor, as nossas vidas. Ah, Pai, manda a tua palavra, porque nós não sabemos nada, mas queremos falar aquilo que o Senhor quer falar conosco, queremos ouvir a tua voz. No nome de Jesus, ó Pai, toma a direção das nossas vidas e nos abençoa neste dia, nos dando, meu Pai, o alimento espiritual, respondendo a nossa oração e nos socorrendo, porque tu és o socorro bem presente na hora da angústia. Por isso eu te peço, Pai, ser conosco no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Convido a todos para lermos a palavra de Deus em São Mateus, primeiro evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. São Mateus, capítulo 8, e o versículo 14 até o versículo 17. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. São Mateus, capítulo 8, versículo 14 até o versículo 17. Vamos ler a palavra de Deus. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste, jaizando com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele
com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos diante da palavra de Deus, que é uma palavra viva, que é uma palavra que continua fazendo efeito em nossas vidas e em nossos corações. Se nós tivermos fé, nós receberemos a bênção de Deus. Se nós tivermos fé, o milagre acontece nas nossas vidas. Deus tem nos chamado e nos colocado na posição para falarmos a sua palavra. E quem ouve a palavra de Deus e dá crédito, recebe a vitória. Bendito seja Deus para sempre. Como nós sabemos, está escrito aqui em São Mateus, capítulo 8, a partir do 14, que Jesus entrou na casa de um dos seus discípulos, chamado Pedro, e aqui diz que a sogra de Pedro estava deitada com febre. Mas Jesus chegou na casa de Pedro. Jesus chegou na vida daquela mulher. E diz a Bíblia que, tocando-lhe na mão, a febre a deixou e levantou-se e serviu-os. Então, a Bíblia está dizendo que Jesus entrou na casa do seu discípulo Pedro, e a sogra de Pedro estava de cama, doente, mas ele tocou naquela mulher. E a febre se retirou. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje, Jesus está na tua casa. Jesus está aí junto de você, no leito do hospital. Aonde você estiver enfermo ou enferma, Jesus está aí neste momento para te tocar e te dar saúde, para te tocar e te libertar de todo espírito de enfermidade, de todo mal. Ele está com a mão estendida para te tocar neste momento que você está ouvindo a sua palavra. E diz a Bíblia: e tocou-lhe na mão e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos. Louvado seja Deus! E curou todos que estavam enfermos. Então, depois que Jesus curou a sogra de Pedro, à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele, Jesus, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos que estavam enfermos. Louvado seja Deus para sempre. Bendito seja o nome do Senhor. O versículo 16 que nós lemos, que diz: e chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos que estavam enfermos. A referência desse versículo, pode ler Marcos 1 e o versículo 32, que confirma a palavra que nós lemos, que diz: e tendo chegado a tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e endemoniados. Louvado seja Deus. Então a Bíblia nos diz que depois que Jesus curou a sogra de Pedro, almoçou, descansou, agora à tarde trouxeram-lhe muitos endemoniados, como está escrito, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos que estavam enfermos. Bendito seja Deus. Por isso que nós lemos a referência aqui em Marcos 1, 32. E tendo chegado a tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe
todos que se achavam enfermos e os endemoniados. Diz a Bíblia no versículo 32 de Marcos 1, e toda a cidade se ajuntou à porta. Toda a cidade se ajuntou à porta de Pedro, porque Jesus estava ali. Jesus estava curando, Jesus estava libertando, e hoje toda a cidade tem que se ajuntar. Bendito seja o nome do Senhor, para louvar o nome dEle, para exaltar o nome dEle, para glorificar o nome dEle, para o adorar em espírito e em verdade, crendo no milagre, crendo na resposta, crendo na solução do seu problema. Ele é poderoso para curar, Ele é poderoso para libertar, mas depende de nós colocarmos a nossa fé em prática. Em Lucas, também no capítulo de número 4, e o versículo 40 e o versículo 41, continua ainda a Bíblia nos falando acerca dessa palavra que nós lemos em Mateus capítulo 8 e o versículo 16, quando diz: e chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos que estavam enfermos. A referência também aponta para Lucas, o Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículo 40 e 41, que diz assim: e ao pôr do sol, todos que tinham enfermidades de várias, todos que estavam enfermos de várias doenças, luz trazia, e impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. Então está dizendo no versículo 40 de Lucas 4, e ao pôr do sol, todos os que tinham enfermidades de várias, todos que estavam enfermos, todos que tinham enfermos de várias doenças, luz trazia, e impondo as suas mãos sobre cada um deles, os curava. Aqui está dizendo que Jesus curava os enfermos que estavam doentes com várias enfermidades. Jesus cura qualquer tipo de enfermidade. Jesus ainda continua curando qualquer tipo de enfermidade. Se colocarmos a nossa fé em prática, se nós não duvidarmos da palavra de Deus, nós recebemos a bênção e o nome dele é glorificado. Então está dizendo aqui que ao pôr do sol, levaram a ele todos os que estavam enfermos, de vários tipos de enfermidades. Louvado seja Deus! E ele, impondo as mãos sobre eles, os curava, e continua hoje curando. E o versículo 41, e também de muitos saía demônios, clamando e dizendo: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele repreendia-os e não deixava falar, pois sabia que ele era o Cristo. Então Jesus expulsava os demônios que estavam nas pessoas, e os demônios clamavam dizendo: tu és o Cristo, o Filho de Deus, porque os demônios conviveram com ele no céu. Os demônios o conheciam. Louvado seja o nome do Senhor. E tem gente que diz que o diabo não conhecia Jesus. Quando Jesus estava sendo tentado pelo diabo, o diabo dizia: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Mas ele dizia isso não porque ele não conhecia, mas porque ele estava tentando Jesus, pensando que Jesus ia ceder à tentação. E alguém pensa e diz que os demônios não conheciam Jesus, mas todas as vezes que Jesus chegava para expulsar os demônios diziam que o conhecia, que sabia que ele era o Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que nós devemos ler a palavra de Deus, não comer tudo que se fala nas igrejas, nas pregações. Por quê?
tem que conferir na Bíblia, porque nem tudo que o homem fala é o que está na Bíblia. Precisamos examinar as Escrituras. Louvado seja Deus. Então, continuamos aqui a palavra quando diz que louvado seja Deus. Versículo 41. E também muitos saía demônios. Louvado seja Deus. E clamando dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele o repreendia, não os deixava falar, pois sabia que ele era o Cristo. Então os demônios sabiam que Jesus era e é o Cristo, o Filho de Deus, que veio buscar e salvar os que se havia perdido. Como nós lemos aqui na palavra de Deus, é o versículo 16, chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou dele os espíritos e curou todos que estavam enfermos. Louvado seja Deus. Versículo 17 de Mateus 8, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então, Jesus curou para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Louvado seja Deus, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Abra sua Bíblia em Isaías, o livro de Isaías, capítulo 53 e o versículo 4. Isaías 53 e o versículo 4. Leia a sua Bíblia conosco, que diz assim: Isaías 53, 4. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Louvado seja Deus. Observe Isaías 53, confirmando a palavra de Mateus 8, 17. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Vou ler o versículo 5. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Louvado seja o nome de Jesus. Para nós alcançarmos o milagre da salvação, para nós alcançarmos o milagre da cura divina, foi necessário Ele morrer a nossa morte na cruz do Calvário. Foi necessário Ele se entregar, louvado seja Deus, para morrer. Ele morreu para nos dar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus para sempre. Por isso que eu digo, sem medo de errar, que Ele continua operando em nossas vidas. Ele continua de braços abertos para nos abraçar, para nos ajudar, para nos socorrer, para nos livrar, para nos curar, para nos libertar. Porque Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus para sempre. Aí diz a Bíblia, como nós lemos aqui no versículo 16 e 17, podemos ver também em Marcos 16, 17 e 18. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome, expulsarão demônios. Observe Jesus dizendo para os discípulos, depois que Ele ressuscitou: e estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome, expulsarão demônios. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Falarão novas línguas. Jesus disse para os discípulos
que no nome dele eles falarão novas línguas, pegarão nas serpentes. Ele falou que eles pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. É por isso que nós devemos orar antes de beber alguma coisa, na casa de alguém estranho, em algum lugar, ou antes de comer. Nós temos que orar, agradecendo a Deus, apresentando a Deus, para Ele abençoar. Porque aqui está dizendo a Bíblia, que se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Louvado seja Deus. Pegarão na serpente, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, Jesus disse que os discípulos, que nós também somos discípulos, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Bendito seja Deus. E eu creio, porque eu já alcancei diversas curas e tenho visto muitas pessoas alcançar diversas curas. Louvado seja Deus. Ele continua curando, Ele continua libertando, Ele continua transformando vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Em Lucas, capítulo 7, versículo 21 e 22. Lucas, o Evangelho de São Lucas, 7, 21 e 22. Diz assim: e na mesma hora curou a muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhe: ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido: os cegos vê, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. Quando João foi preso por Herodes, ele soube que Jesus estava operando milagres e maravilhas. Ele mandou os seus discípulos ir até Jesus, perguntar se tu és o Cristo ou esperaremos outro. Louvado seja o nome do Senhor. O próprio João Batista, que lá no Jordão batizou Jesus e disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, o próprio João se encontrava atormentado na prisão e, quando soube que Jesus estava operando milagres e maravilhas, mandou 2 discípulos perguntar a ele se ele era o Cristo. Louvado seja Deus para sempre. E Jesus operou diversos milagres e disse para os discípulos de João: ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Bendito seja Deus para sempre. Os cegos vê, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. Louvado seja Deus para sempre. Hoje é dia de milagre, hoje é dia de libertação, hoje você pode receber a sua bênção completa, hoje você pode receber o milagre de Deus na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Em Lucas capítulo 10 e o versículo 9 diz assim, Jesus dizendo: e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Quando Jesus estava na terra com seus discípulos, ele enviou os seus discípulos de 2 a 2 em várias cidades e mandou que ele entrasse na cidade, entrasse na casa, e diz a Bíblia no versículo 9 do capítulo 10 de Lucas, ele disse: curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino dos céus. Então, quando Jesus mandou os discípulos, ele mandou curar os enfermos, ele mandou anunciar o caminho da salvação, o evangelho da salvação. E hoje não é diferente.
O milagre tem que acontecer nas nossas vidas. O milagre tem que acontecer porque Jesus morreu e ressuscitou e nos deu poder, nos deu autoridade para no nome dele nós pregarmos a palavra, orarmos, mandarmos e a enfermidade, o espírito maligno tem que sair porque o nome dele é poder. Louvado seja Deus para sempre. Em Atos, no capítulo de número 5 e o versículo 12 até o versículo 16. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Atos, depois de São João vem Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 12 até o versículo 16. Diz assim: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Observe, a partir do versículo 12 de Atos, capítulo 5. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Muitos sinais e prodígios. Hoje não é diferente. Nós fomos chamados para dar continuidade à igreja de Cristo aqui na terra. Nós fomos chamados para dar continuidade à pregação da palavra, mas os sinais nos acompanham. Jesus está presente em nossas vidas para operar através de nós. E diz a Bíblia, e muitos sinais e prodígios era feito entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estava todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava ajuntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima, e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. A multidão, vendo os sinais através dos apóstolos de Cristo, crescia cada vez mais. Louvado seja o nome do Senhor. Diz a Bíblia, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leito e em caminhos, para que, ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Observe que colocavam os enfermos na beira do caminho para que, ao menos a sombra de Pedro, quando passasse, cobrisse e os curasse. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia é a verdade. A Bíblia é a palavra de Deus. Jesus continua curando. E hoje, se você crê, você pode receber a sua vitória. Hoje, se você crê, você pode receber a sua bênção. E diz aqui: e até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Quando souberam que os apóstolos de Cristo estavam pregando ali em Jerusalém, e muitos estavam sendo curados através de ouvir a palavra e crer, concorria muita gente das cidades circunvizinhas, levando seus enfermos, levando seus doentes, levando aqueles que se encontravam atormentados com espírito maligno. E nos diz a Bíblia que todos eram curados, todos eram libertos. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E hoje nós falamos a palavra de Deus, nós pregamos este evangelho que é vivo, este evangelho que continua
operando através de Jesus Cristo, e muitos que ouvem pode alcançar o milagre, pode alcançar. Louvado seja Deus, como diz em 1 Pedro capítulo 2 e o versículo 24: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarado. Então, Jesus, ele levou sobre o seu corpo os nossos pecados no madeiro, na cruz. Louvado seja Deus, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fôssemos sarados. Então, Jesus, ele mesmo tomou sobre si os nossos pecados, mas também a Bíblia confirma que ele levou também sobre si as nossas doenças, as nossas dores. Por isso que nós oramos crendo que a vitória é nossa, porque ele é fiel, a sua palavra é a verdade. Tudo é possível ao que crê. E hoje pode ser o dia do seu milagre. Hoje você pode receber a libertação dessa enfermidade que tanto te atormenta, porque ele pode tudo. A Bíblia nos apontou neste momento que ele curou a todos de diversas enfermidades. Ele curou a todos de todo tipo de doença. Louvado seja Deus. E hoje ele está de braços abertos para te abraçar, o abraço da cura, o abraço da libertação. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Eu creio na minha vitória, eu creio na tua vitória, e nós vamos hoje fazer a oração da fé, e você creia que o milagre é certo para a tua vida. Louvado seja Deus, que Deus nos abençoe, aplicando a sua palavra em nossos corações e nos dando entendimento para nós vivermos para Ele, para todo sempre. Vamos orar ao nosso Deus, a oração da fé. Você que se encontra enfermo, enferma, não importa o tipo da enfermidade que você tem na sua vida. Se você crê, hoje Jesus pode dar um basta nesta situação. Você que tem alguém atormentado com espírito maligno, ore conosco, crendo na vitória de Cristo na tua vida. Vamos orar ao nosso Deus para que Ele venha nos abençoar e nos curar, nos libertando de todo mal, porque Deus é fiel e Jesus está conosco para nos dar a vitória. Vamos orar a oração da fé. Bendito, eterno e poderoso Deus, Pai do Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento, ó Pai, mais uma vez entramos na Tua presença e te pedimos mais uma vez, Senhor, perdoa nossas fraquezas, nossas falhas, perdoa, meu Pai, tudo que temos falado, feito ou pensado, que não tem te agradado, meu Deus, apaga nossas transgressões, visita, meu Pai, as nossas vidas, nos dá a bênção, nos dá a vitória, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Teu Filho, oh, meu Deus, envia o socorro, em nome de Jesus, ó Pai, visita, Senhor, as nossas vidas nesta manhã, e joga por terra todo o laço do diabo, toda a ferramenta preparada contra nós, joga por terra agora, e nos dá vitória, porque o Senhor é o Deus de vitória. Jesus venceu a morte e o inferno, Jesus está conosco, para nos ajudar, para nos abençoar,
para confirmar a palavra com os sinais que nos seguem. Ó Deus Santo, ó Deus poderoso, ó Deus bondoso, ó Deus de misericórdia, em nome de Jesus Cristo, Pai, envia o socorro, Senhor, a essa pessoa que está sofrendo no leito da dor. Ó Pai amado, em nome de Jesus Cristo, envia o socorro e liberta esta pessoa deste sofrimento. Pai amado, Deus eterno, em nome de Jesus Cristo, a tua palavra diz que os sinais nos seguem, e eu creio na tua palavra, e estou orando neste momento por esta família que se encontra atormentada por espírito maligno. Ó Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, eu expulso todo espírito maligno que está alojado nesta vida, no seio desta família, todo espírito maligno que entrou neste lar para destruir as famílias, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que bata retirada todo espírito maligno que está nesta vida, em nome de Jesus. Sai! Em nome de Jesus, sai! Em nome de Jesus Cristo, saia desta vida, porque o nome de Jesus é poder, o nome de Jesus é poder, o nome de Jesus é poder. Em nome de Jesus eu ordeno a todo espírito de enfermidade que está nesta vida, neste lar, que bata retirada, todo espírito maligno que entrou para atormentar, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno, bata retirada agora, sai! Em nome de Jesus Cristo, sai! Em nome de Jesus, saia! Porque o nome de Jesus é poder. Pai amado, Deus eterno, confirma a tua palavra nesta hora, Senhor. Curando, Senhor, toda doença, todo mal que está alojado nesta vida. Em nome de Jesus, eu ordeno todo espírito de enfermidade. Pegue a sua bagagem agora. Pegue a sua doença, enfermidade maligna. Saia desta vida. Porque o nome de Jesus é poder. O nome de Jesus é poder, e em nome de Jesus eu ordeno agora toda enfermidade que está na vida deste homem, desta mulher, desta criança, desta jovem, deste jovem, todo espírito de enfermidade que está nesta vida, eu ordeno agora que saia e não volte nunca mais, em nome de Jesus, toda enfermidade, todo mal, sai desta vida, porque o nome de Jesus é poder. Pai amado, Deus eterno, em nome de Jesus Cristo, abençoa todas as famílias, meu Pai, nesta hora, abençoa toda a tua igreja, todo o teu povo, desperta os que dormem, o sono da indolência, desperta, meu Pai, os que estão dentro da tua casa oprimidos, em nome de Jesus, para te buscar em espírito e em verdade. Abençoa, Pai Santo e poderoso, toda a tua igreja, todo o teu povo que tem nos pedido oração, que tem nos pedido ajuda. Visita cada vida, visita cada família, visita cada coração. Ó Pai amado e santo, libera a bênção, libera a vitória, porque a tua palavra é viva, a tua palavra é fiel, a tua palavra é verdadeira. E no nome de Jesus Cristo, nós acreditamos que o milagre está acontecendo na vida dessa pessoa. Pai amado, Deus eterno, visita minhas 3 filhas, guarda minhas filhas, protege, defende, livra minhas filhas de todo mal, joga por terra, meu Pai, toda investida do inimigo contra a minha vida e protege a minha e minhas 3 filhas. Ó Deus Santo, Deus poderoso, me usa como instrumento, meu Pai, a cada dia. Joga por terra todo empecilho, todo embaraço. Joga por terra, meu Pai, todo laço do diabo contra a minha vida, para me derrubar, para me destruir. Ó Pai, me protege, me defende, me livra de todo mal. Meu Deus, meu Pai, me dá sabedoria e entendimento para fazer a tua obra e o teu nome ser glorificado. Eu creio na vitória deste homem, eu creio na vitória desta mulher, eu creio na vitória desta família. Por isso que eu oro e abençoo a todos. Toda enfermidade que está na tua vida vai saindo agora, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Receba a bênção, receba a vitória, no nome de Jesus Cristo. Receba a tua cura, receba a tua libertação, porque o nome de Jesus é poder, e no nome de Jesus
Eu abençoo a todos os moradores da terra. Eu abençoo, em nome de Jesus Cristo, todas as famílias da terra. Eu abençoo todo este povo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai amado, Deus eterno, confirma a tua palavra, abençoando a todos, no nome de Jesus eu te peço, e no nome de Jesus eu te agradeço. Amém, amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero vos dizer que a vitória é certa. Creia no seu milagre, creia na sua bênção, creiam que você hoje recebeu o milagre de Deus na tua vida, porque Jesus está vivo e operando através da sua palavra. Deus continue abençoando a todos no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não esqueça, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Louvado seja Deus. Para quem não sabe, eu sou o pastor Jó Correia, moro na cidade de Simões Filho, na Bahia. Que a paz e a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos, não só agora, mas para todos sempre. Amém, amém, amém.